Olá pessoal, então chegamos aqui à lição de domingo, dessa quinta lição desse segundo trimestre de 2018, que tem como tema, no domingo, Sacrifício Supremo. Então, dando continuidade naquela fala que nós iniciamos na lição de sábado sobre o livro de Hebreus, agora nós vamos fazer então um apanhado. Qual seria então a temática geral do livro? Do que se trata o livro de Hebreus, já que é tão importante a gente entender sobre essa questão de sacrifício, de santuário? Beleza, a gente não tem como fazer uma análise capítulo a capítulo aqui, mas existe um grande tema que atravessa o livro de Hebreus, que é o sacerdócio de Cristo. Ele está presente em muitos momentos e sempre de forma comparada. Como que o escritor de Hebreus faz? Ele apresenta a tradição mosaica, ele apresenta os rituais mosaicos, ele apresenta o sacerdócio mosaico e ele apresenta em seguida o sacrifício de Cristo, o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo, falando que as coisas que antes existiam enquanto símbolo, em Cristo se tornam fato, falando que o sacerdócio de Cristo é superior, falando que o sacrifício de Cristo é superior. Então, é feito sempre uma comparação entre aquilo que era antes e aquilo que é depois. Mas é preciso a gente entender que o livro de Hebreus, ele prega a justificação pela fé, ele prega o sacerdócio de Cristo, mas ele não faz um paralelo minucioso entre todos os aspectos da ritualística do Antigo Testamento e o sacerdócio de Cristo. Não é a proposta do livro de Hebreus. Então, se eu for no livro de Hebreus esperando assim, vai falar do sacrifício diário, vai falar da pia, vai falar do altar, vai falar da roupa do sacerdote, vai falar de como funcionava o sacrifício, vai falar do dia da expiação, vai falar de cada parte do santuário. Se eu for com essa expectativa, eu vou me frustrar. Eu vou estar caçando pelo em ovo. Aonde que eu vou encontrar isso? Orientada pelo Espírito Santo, indo lá estudar Levítico, indo estudar Deuteronômio, indo estudar Apocalipse, indo estudar Daniel, eu consigo ter um vislumbre maior da relação entre tipo e antitipo. Porém, isso não acontece no livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala o que sucintamente? Existe um santuário celestial, existe um ministério de Cristo no santuário celestial, eram figuras desse santuário celestial e do ministério de Cristo no santuário celestial, o santuário terrestre. Porém, não faz a aplicação minuciosa de cada aspecto do sacerdócio. É muito importante a gente entender isso, porque a gente fica vacinado contra questões do tipo, o tabernáculo aqui se refere ao lugar santo, ao lugar santíssimo, à tenda, às paredes ou aos utensílios do templo. Não é essa a questão do livro. Santuário, quando fala, se refere ao lugar santo, ao lugar santíssimo, aos utensílios, ao sacerdote, à roupa do sacerdote, se refere ao conjunto. O que o autor de Hebreus está falando, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, ponto. O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício levítico, ponto. Por quê? Todas aquelas coisas eram símbolos, eram sombras daquilo que viria em plenitude, em Cristo. Essa é a síntese do livro de Hebreus. Significa que agora eu não devo estudar a simbologia do sacerdócio e da ritualística levítica? De forma nenhuma, pelo contrário. O livro de Hebreus me aponta que existe esse paralelo, que existem muitas verdades preciosas que eu posso descobrir a partir da análise do tipo e do antitipo. Porém, não é no livro de Hebreus que a gente vai fazer isso. Entendi. O livro de Hebreus tem uma função, tem uma proposta clara, que é demonstrar o sacerdócio de Cristo e apontar Cristo como caminho para a salvação e para um sacerdócio superior, porém, ele para por aí. Toda a caminhada que a gente vai fazer depois, a gente faz estudando a Bíblia na sua totalidade. E aí a gente descobre que se perguntar se no livro de Levítico fala sobre santo ou santíssimo, não é o caminho para a gente chegar numa verdade mais plena. Quando fala de santo, de lugar santo, de santuário, a gente viu está usando a palavra ta'agia, que significa tudo aquilo que é consagrado a Deus. Nesse caso, faz uma menção à totalidade do santuário. Quando usa a palavra tabernáculo, está fazendo menção à tenda no total. Então, inclui tanto o lugar santo quanto o lugar santíssimo, quanto os utensílios que estão dentro do tabernáculo e quanto os ofícios sacerdotais que eram praticados dentro desse tabernáculo. Hora dentro de um lugar, hora dentro do outro. Mas entender o tabernáculo e a ritualística do Antigo Testamento é entender que não se trata de um lugar.
é entender que se trata de um conjunto de ritos que aconteciam dentro desse lugar. Porque se fosse apenas um lugar, ele não poderia ter sido trocado para o Templo de Salomão. Mais importante do que a estrutura física do templo eram as coisas simbolizadas e as práticas religiosas de fé e de exercício simbólico da religião que aconteciam ali dentro. Isso era muito mais importante do que a estrutura física. De igual forma, quando a gente fala de santuário celestial, a gente não pensa num santuário necessariamente literal, com paredes, com tenda, com sacrifício de ovelha ali. Quando a gente fala do sacrifício expiatório de Cristo, do ministério expiatório de Cristo no céu, não significa que Cristo vai estar sendo crucificado todos os dias no céu, ou se imolando e se oferecendo como cordeiro todos os dias, literalmente. Por quê? Assim como o livro de Hebreus nos fala, o sacrifício de Cristo é um sacrifício superior, é um sacrifício que, uma vez realizado, não precisa se realizar continuamente. Mas o exercício de intercessão, simbolizado lá pelo ritual do sacrifício diário no Antigo Testamento, ele é praticado por Cristo sim, na forma em que Cristo faz expiação pelos nossos pecados constantemente. Legal, nós vamos ver vários detalhes desses temas que ele citou aí no fim, nas próximas lições dos próximos dias. Então fiquem ligados aí. Agora, né, já que o tema do domingo é sacrifício supremo, novamente a gente traz as entrelinhas sobre o que é sacrifício, os diversos tipos de sacrifício ou os corbãs, né, que seria a palavra utilizada lá. Então fique ligado, né, se você também, lembre-se, Ricardo, tem gente que está só ouvindo, né, a Lúcia, a Patrícia, a Flávia, estão só ouvindo a gente. Então, se tiver algum detalhe, chame. Tem pouca imagem, só tem linha. Então, beleza. Pessoal, então fiquem agora então com as explicações sobre Corban. Bom, vamos lá. Primeiro, aqui não está escrito Corban, está escrito Corbanot, que é plural, porque são 5 Corbanotes. Primeiro Corbanot, o Corbanot, olá. É a oferenda que é completamente queimada. Está lá em Levíticos, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7. É uma oferta expiatória, ou seja, substitutiva. Ela é a oferta do holocausto. Ela é completamente queimada. Daí o segundo Corbanot. A gente encontra lá o Minha. É a oferenda de manjares. Está em Levíticos, capítulo 2, daí do versículo 1 ao versículo 16. Uma oferta de gratidão a Deus por nos suprir de alimento espiritual. A gente vê o Machia é o pão da vida. Agora, terceiro Corbanot. Essa oferta era alimento do sacerdote, né? Mincha. Ela servia, isso. Entre outras coisas. Não, só tem uma aqui que é o que a própria pessoa podia se alimentar com ela. Agora, que é Shelamim, oferenda de paz. Está lá em Levíticos capítulo 3, 1 a 17. Era uma oferta de comunhão. Aqui, ó, observação. Única oferta da qual o ofertante podia comer. É a terceiro Corbanot. Quarto, agora, Hatat. Oferenda pelo pecado, está em Levíticos 4, daí aqui no versículo 1 e até o 5. Capítulo 5, verso 3. Capítulo 5, verso 3, isso. Vamos lá. Pela expiação do pecado, por ignorância ou negligência. Aqui acontecia o quê? Nos casos em que poderia-se haver restituição. Diferente do último Corbanot, que é o Hashan, que é a oferenda pelas transgressões, Levíticos 5, daí versículo 14, daí capítulo 6, capítulo 7, acho que é isso, pelos pecados ocultos, que não podia se fazer restituição. Veja bem, todos esses Corban, vamos lá, você vai para o próximo slide. Eu vou falar um pouquinho Corban lá. A primeira vez que aparece o Corban é com Noé. Próximo, Lúcio. Gênesis 8:20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto. Aqui o olut, sobre o altar. Essa aqui é a expressão lá. Subir, elevar, ascender, custar, daí devolver-se, conseguir, ter êxito, ultrapassar, e migrar até Israel, também é uma possibilidade para a palavra, brotar, germinar, surgir, crescer. Próximo slide, isso. Vamos lá. É um animal doméstico consumido inteiro pelo povo. Tipifica a oferta voluntária de Cristo como Cordeiro de Deus. Identificamos como Cristo a nossa oferta, nós temos lá a referência Efésios 5:2, Hebreus 10:10, podemos ser purificados do pecado e nos tornamos sacrifícios vivos para Deus. É referência a Romanos 12:1 e 2.
A palavra korban, ela vem de uma raiz que significa aproximar-se. Tudo isso daqui eram simbologias típicas de uma forma com a qual a pessoa se aproxima de Deus. Era uma forma pedagógica para lembrar de como nós devemos nos aproximar de Deus. Agora o Lúcio volta. Ok, pessoal? Então aqui estão os comentários sobre o sacrifício supremo, que foi o tema da lição de domingo. Nos vemos então no próximo tema da lição de segunda-feira.